Oi, Dr. Mauro Fisberg, bom falar com você novamente. Escuta aqui, como deve ser a alimentação de alguém que está contaminado pelo novo coronavírus sem maiores complicações e, portanto, vai permanecer em casa? Alguma recomendação especial quanto à alimentação, tanto do adulto quanto das crianças? Isabel, a segunda situação importante que nós temos é a criança, o adolescente ou o adulto que foi acometido pelo novo coronavírus. Como nós sabemos, as crianças são pessoas que podem sim ser contaminados, eles podem ter infecção, mas eles têm quadros extremamente mais leves. Ou eles são assintomáticos, ou eles são pouco sintomáticos, com quadros muito leves, e em muito poucos casos nós temos alguma gravidade, especialmente se houver alguma situação anterior. Então, prematuridade, deficiências imunológicas, algumas características de modificação cardíaca ou neurológica, isso são fatores de risco aumentado para crianças. Mas do ponto de vista geral, não temos visto um acometimento maior nas crianças e adolescentes e especialmente nós não vemos alguns fatores de associação que acontecem na população adulta, como por exemplo obesidade e hipertensão, que podem aparecer sim no adolescente, mas não temos visto essa associação na faixa etária pediátrica. Bom, a criança que é acometida pelo Covid, normalmente ela pode não ter sintomas, ela pode ter pouquíssimos sinais. Mas nós temos que lembrar que ela é altamente contagiosa. Então ela precisa ser isolada e a sua família com os seus cuidadores também vão estar isolados de uma forma muito importante durante o período de acometimento da doença. Se o nosso indivíduo é adulto e ele foi acometido pelo Covid e ele está com um quadro muito pouco grave, somente com sintomas respiratórios ou com sintomas de vias aéreas ou de sintomas de dor de garganta ou febre, mas não tem alteração importante de falta de ar, ele provavelmente vai ser tratado em casa. E sendo tratado em casa, do ponto de vista nutricional, é essencial que ele tenha um aumento dos alimentos que possam melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. Uma situação muito importante é que a infecção Covid-19 ela leva a uma alteração do paladar muito importante por causa de uma perda do olfato. Então a hiposmia ou anosmia, que é a falta de olfato ou a diminuição do olfato, é uma dos sinais que aparecem com frequência nessa doença. Além do que é uma doença que ela leva a dores musculares, ela leva a alteração clínica importante, febre, mal-estar, dores no corpo. Tudo isso leva, então, a uma situação de risco nutricional. Eu tenho um aumento do metabolismo e eu preciso aumentar a minha situação energética. Justamente nesse momento é que eu diminuo a ingestão de alimentos. Eu preciso hidratar melhor, eu preciso comer melhor ou eu preciso comer de uma forma mais restrita, que é porque eu tenho pouco apetite, mas com alimentos com maior densidade energética. Então, suplementos, complementos nutricionais e uma muito boa orientação nutricional podem favorecer a alimentação adequada da criança, do adulto que estão acometidos pela doença, mas que estão sendo tratados em casa. A situação é muito diferente quando eu estou hospitalizado, quando eu tenho um quadro respiratório. Quando eu tenho um quadro respiratório leve, eu vou precisar de oxigênio, vou precisar de cuidados ventilatórios, eu vou precisar de maior suporte. E como nós havíamos já dito, a doença ela é bastante depauperante, ela leva a uma grande perda de peso, ela leva a perda de massa muscular, ela leva a cansaço extremo, falta de ar, e mesmo que eu não esteja em ventilação mecânica, não esteja entubado, existe um comprometimento geral muito importante. A perda de peso muito grande, e com isso eu preciso de um suporte nutricional por alimentação enteral, ou alimentação, algumas vezes até parenteral, pelo meio de veias, em que, na verdade, eu preciso de toda uma equipe multiprofissional muito dedicada, com fisioterapeutas, com nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos,
nutrólogos e, obviamente, todo o pessoal que vai dar o suporte respiratório. Durante o período de internação, nós precisamos trabalhar muito para evitar que exista um comprometimento geral desse indivíduo. E se o indivíduo está entubado, está em ventilação mecânica, o suporte nutricional é extremo. É nesse período de 2, 3 semanas, dependendo do quadro, que a pessoa fica dentro de uma unidade de terapia intensiva, que ela precisa de um maior suporte e aí ela vai precisar de uma nutrição muito específica. Então, são situações muito diferentes uma da outra. Essa é a situação, então, da pessoa que tem o Covid ou em casa ou hospitalizada. Muito obrigada, Dr. Mauro Fisberg, por sua participação mais uma vez na nossa página especial Covid-19 do portal Saúde e Livros.